Avaliação de estática dos fluidos, turma A1. Me concentrando para resolver. É bom estudar também, para não cair de paraquedas. Primeira questão. O esquema a seguir apresenta o trecho de uma bancada de laboratório. Sabendo que para uma dada vazão a pressão manométrica é 75% da pressão da seção 0, P0, que é igual a 245 kPa, pede-se calcular o desnível H2 em milímetros para esta situação. Dados: HM igual a 200 milímetros, H1 igual a 180 milímetros, densidade ou massa específica da água igual 998,2 quilos por metro cúbico, densidade ou massa específica do mercúrio igual 13.564 quilos por metro cúbico e aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pressão manométrica é a pressão efetiva registrada pelo manômetro metálico tipo Bourdon, no caso, a pressão P1. Pressão manométrica igual a P1 igual a 0,75 vezes a pressão P0. Portanto, PM, que é a pressão manométrica, que é igual a P1 igual a 0,75 vezes 245, ou seja, 183,75 kPa, ou ainda 183.750 Pascal, ou ainda 183.750 newtons por metro quadrado. E agora? Aplicamos a equação manométrica do ponto 1 ao ponto 0, onde optamos pela origem no ponto 1. Aí nos perguntamos qual a pressão que age no ponto 1. P1, marcamos P1. Descemos a cota HM de água. Como nós estamos descendo, a pressão aumenta, então mais HM vezes o gama da água. Aí vamos descer uma cota Y de água, porém vamos subir a mesma cota Y de água, então ela se cancela. Em seguida descemos a cota H2 de mercúrio. Como descemos, somamos, mais H2 vezes o gama do mercúrio. Descemos uma cota de mercúrio, mas subimos a mesma cota de mercúrio, então elas se cancelam. Vamos subir agora a cota H2 de água. Como subimos, vamos subtrair menos H2 vezes o gama da água. Agora nós vamos descer uma cota de água, mas subimos a mesma cota de água, então elas simplesmente se cancelam. Descemos a cota H1 de mercúrio, então somamos H1 vezes o gama do mercúrio. Descemos e subimos a mesma cota de mercúrio, então elas se cancelam. Subimos H1 de água, então subtraímos, menos H1 vezes o gama da água. Chegamos em zero, onde atua P0, então igualamos a pressão P0. Mas não foi dado o peso específico, gama. Como faço? É só lembrar que o peso específico é igual a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Portanto, o peso específico da água seria a sua massa específica, 998,2 vezes 9,8, que vai nos dar 9.782,36 newton por metro cúbico. De maneira análoga, temos o peso específico do mercúrio, que seria a massa específica dele, 13.564, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, que resulta em um peso específico para o mercúrio de 132.927,2 newton por metro cúbico. Equação manométrica de 1 a 0 nos deu essa equação aqui, onde vamos substituir os valores. P1, HM, gama da água. H2 é a nossa incógnita, gama do mercúrio, gama da água. H1 nós temos 0,18, passamos para metro, gama do mercúrio, menos o gama da água, igual ao P0 que foi dado, 245.000 Pascal. Ora, uma equação com uma única incógnita. Então, simplesmente determinamos o H2, que nos dará aproximadamente 0,301,5 milímetros. Essa é a resposta procurada. Acredito que tenha ficado
Claro, aplicamos o conceito de peso específico, de pressão manométrica, leitura de um manômetro metálico tipo Bourdon e equação manométrica. Mas se aparecer alguma dúvida, não se acanhe em tirá-la conosco. Para tal, temos o canal do YouTube ou você pode me escrever para o e-mail raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Vamos para a segunda questão. Sabendo que o sistema a seguir está em repouso, pede-se especificar a pressão manométrica em metros de coluna de água. São dados P1 igual a 50 kPa, área A1 igual a 5 cm², área da haste 1, 3 cm², área A2 igual a 90 cm², gama M igual a 20.000 Newton por metro cúbico, gama da água igual a 10.000 Newton por metros cúbicos e o desnível H do fluido manométrico igual a 100 milímetros. Se está em repouso, a somatória das forças tem que ser nula. Então eu tenho F1, tenho um F2 e tenho um F3. Portanto, F1 igual a F2 mais F3. Mas como elas são originadas? Pelo contato do fluido, que tem uma pressão, com a superfície sólida. Ou seja, P1 em contato com A1 vai me dar a força F1. Pressão do ar 2 em contato com A2 vai me dar uma força F2. E a pressão do ar 3 em contato com A1 menos a área da haste vai me dar uma força F3. Ora, temos a condição de equilíbrio aqui. São dados a pressão P1, 50 kPa, A1, 5 cm², área da haste 1, 3 cm², A2, 90 cm², gama M, 20.000 Newton por metro cúbico, gama da água, 10.000 Newton por metro cúbico e H, 100 milímetros. Substituímos e vamos ficar com duas incógnitas, a pressão do ar 2 e a pressão do ar 3. Temos que escrever mais uma equação, já que a equação 1 me apresenta duas incógnitas. E, para tal, nós vamos escrever uma outra equação manométrica. Então, vamos nós. Vamos considerar a equação manométrica do ponto 1 ao ponto 2, adotando como origem o ponto 1. Qual a pressão que age no ponto 1? Pressão do ar 2. Descemos uma coluna do fluido manométrico, mas subimos a mesma coluna, então elas se cancelam. Subimos uma coluna H do fluido manométrico. Como subimos, ela fica negativa. Chegamos no ponto 2, onde atua a pressão atmosférica. Então, vamos igualar igual a pressão atmosférica. Ora, na escala efetiva, sabemos que a pressão atmosférica é igual a zero. Portanto, determinamos que a pressão do ar 2 seria 20.000 vezes 0,1. Ou seja, que a pressão do ar 2 seria 2.000 Newton por metro quadrado. Da equação 1, ao substituir a pressão do ar 2, ficamos só com a incógnita da pressão do ar 3. Tiramos que a pressão do ar 3 é igual a 35.000 Newton por metro quadrado. Aí é só lembrar do manômetro metálico e da pressão manométrica. Pressão manométrica é igual à pressão efetiva. E a pressão lida por um manômetro metálico é a pressão que entra menos a pressão externa. Só que essa pressão externa, no caso, aqui é a própria pressão atmosférica. Portanto, como ele trabalha na escala efetiva, esse valor será zero. Então, a pressão registrada será a própria pressão interna. Por este motivo, podemos escrever que PM seria a pressão do ar 3, ou seja, 35.000 Newton por metro quadrado. Para transformar para metro de coluna d'água, basta dividir pelo gama da água, que no caso foi dado 10.000 newtons por metro cúbico. Tiramos 35.000 dividido por 10.000, 3,5 metros de coluna de água. Essa é a resposta da segunda questão. Ora, se este material foi importante para você, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Isso me ajuda a preservar o meio e a continuar com o meu projeto.
Assim eu não desapareço. Pessoal, muito obrigado e bons estudos.